eu pedi um sinal assim, ó, derradeiro. Eu falei, olha, vida, tudo bem, você me trouxe até aqui, nessa beiradinha aqui. Eu tô desesperada. E eu não vou tomar decisão nenhuma assim. Aí eu travei, firmei meu pé e falei, eu não vou tomar decisão nenhuma desse jeito. Não. Me nego a tomar decisão. Se é pra ficar, eu quero sentir que meu coração quer pra ficar. E se é pra sair, eu preciso de paz para sair, para pedir exoneração, para, né, seguir outro caminho. Porque seria sim uma decisão bem radical. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu não necessariamente preparei um roteiro para falar, eu nem me arrumei, tô de cara lavada, com uma roupa de praia, inclusive. É sexta-feira à noite e eu estou aqui trabalhando, pensando nas minhas coisas, nos meus projetos. E sabe quando você tá naqueles dias? Hoje eu estou naquele dia. Aquele dia que, gente, não sei se é TPM, porque faltam 10 dias pro meu ciclo menstrual. Mas hoje o dia foi muito difícil para mim, foi bem arrastado, né? É como se eu não conseguisse me concentrar em nada, não conseguisse fazer nada. Eu precisei dormir, eu precisei descansar para conseguir me retomar, assim, voltar ao meu centro, né? E uma irritabilidade também, enfim, coisas que nós mulheres passamos. E aí, agora eu estou aqui, são 8 horas e 6 minutos. E sabe o que é que me trouxe uma alegria dentro de mim hoje? Foi trabalhar nas minhas coisas, nos meus projetos. Foi justamente isso, trabalhar nas minhas coisas. E aí eu fiquei pensando, nossa, olha como que pode, né? As coisas, como que as coisas são. O meu trabalho que hoje me dá esse sentido, esse propósito, né? E como eu falo de propósito de vida, como eu tenho os meus projetos, eles estão hoje muito ligados a esse tema propósito de vida. Eu queria justamente falar com vocês, então, sobre isso. Para quem não sabe, né, eu fui servidora pública durante 10 anos na minha vida e eu entrei numa fase, assim, lá pelos 36 anos, que eu passei por um momento de crise muito grande, de descontentamento. Eu já vinha com descontentamento e ele foi crescendo, crescendo, até que chegou num ponto ápice e eu tive que olhar para aquilo, né? Mas não foi nada fácil, foi em 2020, justamente onde foi o momento em que muitas pessoas estavam passando por isso, inclusive, né? Mergulhei aí numa sombra muito grande, né? Em momentos, em meses muito sombrios, em que eu tive que fazer terapia, né? Eu fazia toda semana terapia, até o momento em que minha terapeuta chegou e falou: Ana, preciso que você voe sozinha a partir de agora. Bom, gente, o fato é que depois de muito matutar, eu pedi licença, né, da universidade em que eu trabalhava como servidora pública, que eu era jornalista nessa universidade, e pedi licença, né? Eu estava trabalhando em home office e tal, mas eu decidi que eu ia viajar, que eu queria fazer um mochilão. Que a minha vida estava, gente, eu precisava me sentir viva novamente. E aí eu decidi fazer esse mochilão. E no mochilão eu iria pensar sobre a vida. Eu precisava me afastar daquela situação em que eu vivia para conseguir pensar. O que está acontecendo comigo? O que está rolando aqui nessa cabecinha? E aí foi que eu fiz um mochilão mesmo e passei 1 ano e 3 meses viajando pelo litoral do Brasil e foi uma experiência muito maravilhosa, gente.
Ai, foi uma experiência, putz, muito incrível, que eu sempre digo, eu acho que todo mundo tinha que fazer uma vez na vida, pelo menos um mochilão. E aí você se encontra com pessoas que também estão naquela fase de reciclar, de se rever, de ressignificar. E aí você encontra também pessoas que vivem vidas diferentes, olha só. Nossa, é possível viver vidas diferentes? É. É possível viver diferente daquilo que sempre me falaram que era o correto? Nossa. Existem pessoas vivendo de maneiras tão diferentes. E aí eu consegui ter essa noção e eu fiquei tão empolgada com tudo isso, eu fiquei tão maravilhada com isso, que quando eu retornei para o Rio Grande do Sul, eu olhei para tudo aquilo que eu tinha deixado e eu não encaixava mais. Eu não achava o meu lugar ali. Eu fiquei igual uma barata tonta, tipo, e aí? E agora? Onde que eu me coloco? Qual é o meu lugar? Onde eu sento nessa mesa que eu não sei mais? E o fato é, gente, que eu realmente não tinha mais. Aquele lugar não me pertencia mais. E aí eu fui obrigada a tomar uma decisão naquele momento. E realmente, se eu pudesse adiar, eu teria adiado. Se eu pudesse não tomar essa decisão, eu teria arrastado um pouco mais. Só que a vida, ela é muito sábia. A vida, ela é extremamente sábia, gente. Ela sabe quem são, né, seus filhos. A vida, eu sempre digo que a vida é uma grande mãe, né? É a maior das mães. E ela é uma mãe durona. Ela é uma mãe, o tipo de mãe que joga a gente no precipício. Mas não por crueldade. Ela nos joga no precipício porque ela quer, porque ela sabe do que somos capazes. Porque ela sabe o tamanho das nossas asas, gente. E eu sinto que minha vida foi jogada assim, ó, no precipício. Eu tive que tomar essa decisão porque eu estava tão desconfortável. Ai, gente, eu estava tão desconfortável com... Eu devo estar com o restante de maquiagem aqui. Eu estava tão desconfortável naquela situação e... Enfim, eu fui recebendo sinais da vida, sinal, sinal, sinal. E só que eram sinais que não estavam me deixando bem, porque era o desespero da vida me empurrando para o precipício, entendeu? Eu falava assim, e agora o que eu tenho que fazer? A vida me empurrar vai um pouquinho mais para aquela beira que era o precipício. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Socorro! Aí, gente, o que aconteceu? Eu pedi um sinal assim, ó, derradeiro. Eu falei, olha, vida, tudo bem, você me trouxe até aqui, nessa beiradinha aqui. Eu tô desesperada. E eu não vou tomar decisão nenhuma assim. Aí eu travei, firmei meu pé e falei, eu não vou tomar decisão nenhuma desse jeito. Não. Me nego a tomar decisão. Se é pra ficar, eu quero sentir que no meu coração que é pra ficar. E se é pra sair, eu preciso de paz para sair, para pedir exoneração, para, né, seguir outro caminho. Porque seria sim uma decisão bem radical. Apesar de eu já estar há 3 anos pensando sobre isso, há 3 anos que eu vinha, inclusive trabalhado em terapia isso, e aí bolamos um plano, eu e minha terapeuta, mas o desespero continua, né, gente? Inclusive a viagem, o mochilão era parte desse plano para que eu conseguisse pensar, entendeu? Eu conseguisse trazer clareza para minha vida. Só que a paz, ela não vinha.
Eu já sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não sentia paz, eu sentia desespero, porque imagina, a vida tá te levando aí pro precipício. Eu vou contar a história. Eu nem tava preparada nem para fazer esse vídeo, gente. Então tô fazendo. Mas aí o que acontece? Naquela semana eu tinha alguns dias para retornar para a universidade. Minha licença estava terminando e eu tinha alguns dias que estavam restando, que eu falei que eu iria até o último dia, né, para poder tomar essa decisão. E aí faltavam alguns dias, acho que 2 semanas, e aí eu precisava voltar. E eu desesperada, gente do céu, vocês não têm noção. Eu já tinha vendido minha casa, eu já tinha. Só que esse desespero não saía de dentro de mim, eu não conseguia dormir. Era como se tivessem agulhas na cama, gente. E se eu dormia, eu não conseguia, eu não descansava. E aí, gente, depois de todos os sinais, porque eu já tinha recebido muitos sinais, mas eu precisava de um que me deixasse em paz, porque eu falei, gente, eu preciso de paz para tomar essa decisão. Não é algo fácil. Entendam isso, queridos, que me acompanham. Vida que está me empurrando para o precipício, né? E aí, eis que veio o sinal que eu pedi. Ali, faltando 1 semana, 2 semanas, esse sinal chegou, a resposta que eu pedi chegou e foi como se tivesse saído 300 quilos aqui das minhas costas. De fato, gente, aquele sinal para mim foi o mais incrível. Vou contar para vocês qual é esse sinal, qual foi esse sinal. Minha terapeuta, ela trabalha na linha da Sauênia Passuelo, que ela que é a criadora e fundadora da Natural Medicina Alma da Terra. E naquela semana, a Natural Medicina Alma da Terra, naquela semana, hein, gente, que eu estava completamente desesperada, completamente. Eles estavam fazendo um esquenta, né? Lives de esquenta para logo mais eles iriam lançar um programa de mentoria e tal, bem bacana, que inclusive depois eu acabei entrando, eu fiz parte. O tema, gente, dessas lives, nessa semaninha que eu estava loucaça, sabe qual era? Eram de mulheres, trazendo exemplos, casos, né, cases de sucesso, de mulheres que fizeram transição de carreira e que hoje, né, que naquela época estavam seguindo uma profissão, um trabalho, fazendo algo totalmente diferente daquilo que elas estudaram para ser ou do que a sociedade colocava para, né, tinha estabelecido para elas, essas mulheres. Nossa, que interessante, que coincidência, não. Era justamente aquilo que eu precisava para aquela semana. A transição de carreira, né? Sair do serviço público como jornalista, aquela profissão mais tradicional, porque eu iria, gente, seguir uma profissão como taróloga, como terapeuta holística, como terapeuta energética, trabalhando em outras coisas que eu jamais imaginei na minha vida, né? E aí, nessas lives ali, cada dia era um caso. Aí tinha uma moça que era dentista e aí começou a fazer, acho que se eu não me engano, bordar não, fazer bolsas de costura, enfim. Outra que tinha uma profissão X e foi ser professora de yoga. Enfim, muito ligado com aquilo que eu estava vivendo. E aí elas contaram aquilo que passaram, as dúvidas, tudo que viveram durante esse processo de transição, que realmente, gente, não é fácil. É um processo que gera angústia, que a gente precisa ter apoio emocional. A gente precisa ter apoio emocional, a gente precisa ter uma base financeira, a gente precisa de um monte de coisas.
e, e que naquele momento eu até tinha base financeira, porque como servidora pública eu tinha conquistado alguns bens e tinha juntado dinheiro, enfim, como servidora pública eu estava bem ancorada nesse sentido. Mas emocionalmente eu me sentia ainda muito instável nesse sentido, porque não havia garantias nenhuma, gente. E nada te dá garantia exatamente. Claro, você vai conversar com a sua terapeuta, você vai. Mas a terapeuta não pode dizer, olha, vai dar certo, faça isso. Jamais, jamais. Ela tende a te levar para um lugar de tranquilidade. E aí foi nessas lives, gente, foram acho que 3 ou 4 dias, noites, né? Na verdade, foram 3 ou 4 noites, né? Uma atrás da outra, que cada noite tinha um exemplo, uma conversa bem legal dessas mulheres que fizeram essa transição. E eu, cada vez que eu ia assistindo as lives, eu sentia o meu coração mais descansado, porque essa coisa da identificação é muito importante, né? É muito importante a gente ter identificação com alguém, a gente olhar, estudar pessoas e acompanhar pessoas que fizeram isso, sabe? Então, caso você esteja aí nesse processo ou muito em dúvida sobre teu propósito de vida, ou já sabendo o que quer fazer, mas sem coragem nenhuma para fazer qualquer movimento, porque gera, né? As pessoas vão questionar e todo mundo vai falar, né? Vai gerar questionamento, as pessoas vão te chamar de doida assim. E aí foi isso, eu fui acalmando meu coração. E de fato, passado essas lives, eu fiquei. Ai, gente, eu respirei. Depois de muito tempo, né? Algumas noites aí sem dormir, mal, sem saber o que fazer e sem, né? Apesar de eu já estar ali, já ter feito muitos passos, gente, eu já tinha dado muitos passos para essa transição ocorrer, né? Eu já estava com uma certeza dentro de mim, mas o desespero é muito grande. Então foram essas lives assim que me trouxeram paz. E aí foi quando eu consegui anunciar a minha decisão, né? E levar isso ali, né, a termos, né? Escrita, assinar, eu tive que fazer tudo isso. E ali também já, né, nessa conversa com as pessoas que faziam parte da universidade onde eu dei a notícia, né? Essas pessoas também criaram uma certa barreira, uma certa resistência, do tipo, pensa bem, olha bem, isso aí, não sei o quê. E você ter que firmar, você tá muito certa daquilo que, né, tá fazendo. Nosso coração, muitas vezes, ele já sabe o que tem que fazer. Só que nós estamos numa estrutura social e tal que nos amarra muito bem a essas conjunturas, né, de trabalho, de profissão. Isso tudo está muito bem amarradinho para que a gente não tenha espaço, não dê espaço para uma nova visão, uma nova perspectiva aparecer na nossa vida. Nós não temos muito espaço. Ou você segue esse caminho aqui, a universidade, tudo muito já traçado, alinhado, roteirizado, ou você não vai ser nada, nem ninguém, né? Mas ainda bem que esse cenário está mudando, ainda bem que temos muitos exemplos aí de pessoas que estão fazendo de forma diferente. E o fazer de forma diferente não necessariamente é sobre sair igual um doido e virar hippie e vender arte na praia, né? Não é sobre vender a sua arte na praia. É sobre ter uma vida boa, uma vida com qualidade, né? E mesmo assim, fazer algo diferente. Sabe? Você ter uma vida autêntica, do seu jeito.
que você vai construir do seu jeito. E quando eu falo vai fazer do seu jeito, não significa que você não terá as responsabilidades. Você entende, gente, que a gente vai muito no 8 ou 80 no geral? Ah, eu vou fazer do meu jeito. Nossa, agora ela não quer mais responsabilidade na vida. Não. Com licença, não é sobre isso. Fazer do meu jeito é seguir a minha autenticidade, ouvir meu coração, meu chamado, vou reorganizar minha vida para que ela funcione dentro do sistema que eu escolhi agora e eu preciso ser responsável com tudo isso. É muito mais responsabilidade, inclusive. Já falei aqui, vou continuar repetindo. Tem que ter muita responsabilidade para seguir o seu chamado de alma e seguir seu propósito. Porque você vai ser cobrado, porque você vai sempre ter esse estigma, né? E aí, será que ele deu certo? Será que ele não deu certo? Mas claro, não é sobre os outros, o que os outros vão pensar, não é sobre isso. É sobre realmente você se sentir bem nesse espaço que você vai recriar, reconfigurar. A sua vida está sendo reconfigurada. E aí é você ter as responsabilidades dentro disso, né? Por exemplo, hoje é sexta-feira, eu tô em casa trabalhando, tomando meus chimas. E como eu falei pra vocês, eu tô num péssimo dia. Assim, sabe, emocionalmente, eu tô assim super vulnerável, sensível, eu diria, hipersensível, né, cansada, mas você sabe que o que a única coisa que eu realmente eu senti prazer em fazer hoje, eu falei, eu vou fazer, não quis ver filme, gente. Falei, ai, vou ver um filminho, ai, não quero, tô chata até pra ver filme. Mas falou em, ai, vamos pesquisar aqui algumas coisas pra fazer, pra melhorar no trabalho. Deixa eu ver aquele projetinho tal, deixa eu dar uma olhada nele, o que eu preciso fazer nele. Falou nisso, gente, meu coração já falou, ai, beleza, vamos lá. Você tá entendendo? Então eu acho que isso tem a ver com um propósito de vida, sabe? Tem momentos que eu quero sair e não falar de trabalho, ir pra praia, ficar só lá de boinha, pensar em nada. Mas hoje, gente, hoje é a única coisa que me deu um ânimo foi isso, trabalhar. Que doido, né? Então eu me sinto feliz fazendo isso. Mas não significa que eu vou trabalhar 24 horas por dia. Então, gente, eu quero dizer, né, com esse vídeo, é que talvez o seu caminho não seja fazer mudanças radicais, porque nem sempre é sobre isso, entende? Mas você ouvir o seu chamado e você começar a incluir aos pouquinhos essas atividades que incluem, que tem a ver com esse seu chamado. Ana, eu não tenho chamado nenhum. Será? Será que você não tem chamado nenhum? Você já ouviu falar na vida não vivida? Que a professora Lucilena Galvão, ela fala. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre a vida não vivida. Mas trazendo aqui rapidinho, a vida não vivida, ela é sobre aquela, a gente tá vivendo nossa vida, fazendo as coisas ali, tudo que a gente já sabe fazer, o padrão, cuidando de tudo, papapá, responsabilidade, pagando boleto, né? Mas sabe quando sempre tem uma coisinha que já tá uns 20 anos aí, eu queria fazer tal viagem, eu queria tal coisa, eu queria viver uma situação X na minha vida, só que nunca você criou oportunidade para fazer isso. É a vida não vivida, é aquele sonho que tá ali, gente, martelando há muitos anos. Escrever um livro, viajar, o que mais? São tantas coisas, tantas possibilidades. Fazer um curso de dança. Que mais? Diz aí. Conta pra mim nos comentários o que é que te chama aí há muito tempo.
e que você sempre adia ou não dá tempo. Quem sabe ali é sobre isso o chamado? É sobre isso o chamado de alma. São essas coisinhas aí que a gente não dá atenção, mas tá sempre ali. Alma soprando na nossa mente. Vai vendo, vai vendo. Ai, gente, então tá. Esse foi um vídeo, assim, totalmente feito de forma aleatória, numa conversa bem simples, né? Contando um pouco, assim, da minha história, né? De forma bastante resumida, né? É isso, eu queria trazer um pouco, compartilhar um pouco com vocês, que hoje, como eu disse, tô num momento meio chatinho, pra você ver, né? Fazer um vídeo me faz bem. Então, não à toa, eu estou aqui fazendo esse vídeo num dia chatinho, em que eu tô chatinha. É isso. Me siga aqui, faz favor, que eu vou falar muito mais sobre isso. Se inscreve, fazendo favor, se inscreve, curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que está vivendo, passando por isso também. Eu vou trazer cada vez mais conteúdo sobre isso. E se você está nesse momento de transição, ou não sabe muito bem, se sente perdida, está questionando várias coisas, fica aqui. Fica aqui comigo que tem muita mensagem para você, muita troca de ideia e muita conversa assim, aleatória, tá bom? Um beijo.